você está nessa live é porque você tem um chamado. Ai, hoje eu vou sem microfone. Você tem um chamado para transformar a vida das pessoas através do seu conhecimento, da sua história, da sua experiência. Fique então nessa live porque você foi chamada para essa geração, especificamente. Você foi criada, moldada, você passou pelo que você passou, porque você tem um chamado para transformar outras vidas através do seu conhecimento e através da sua história. Fica aqui. Silvânia está chegando. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Transformar conhecimento em 30 mil reais mensais. Então, essa live é a nossa terceira e última live de aquecimento. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu tô falando um pouquinho baixo. É a nossa terceira e última live de aquecimento da imersão Mentora 30K, que vai acontecer na quinta e na sexta-feira. Se você ainda não está inscrita, se inscreva. Por quê? Porque dentro dessa imersão você vai ter esse passo a passo para estar cumprindo o seu chamado aqui e transformar o seu conhecimento, a sua história, a sua experiência em um negócio de mentoria que transforma vidas. E é claro que te traz um faturamento escalável, que te permite passar tempo de qualidade com a sua família, que te permite trabalhar dentro de casa, que te permite viajar e continuar faturando. Então a gente une esse chamado ao negócio. E hoje nós vamos falar desses primeiros passos, né, de transformar o seu conhecimento em um negócio que fature 30 mil reais mensais. Pode parecer muito, pode parecer pouco, eu não sei qual é a sua situação hoje, mas é super possível. Só que você precisa de ter coragem. Coragem, muitas vezes, de ser a primeira da sua geração. Oi, Ana! A primeira da sua geração a fazer algo totalmente diferente. Talvez você está sendo a primeira a empreender, a primeira a estar no digital, a primeira a ser uma mentora. Então precisa de muita coragem, de muito posicionamento para isso. E estar num ambiente onde outras mulheres também estão rompendo com essas barreiras, com essas crenças, com esse sistema, né, que veio dos seus avós, dos seus pais, ele te dá muito mais força para você seguir, tá? Então hoje aqui, nessa live, a gente vai começar a estruturar isso. Mas o que eu quero falar para vocês, às vezes você já tem uma mentoria, às vezes você já está com isso estruturado. E você acha que a imersão não é para você ou que essa live não é para você, mas é para você. Fique aqui. Por quê? Porque o que eu quero trazer para você é mais do que só ter uma mentoria, é mais do que só ter um produto, mas você transformar isso em algo que seja rentável, algo que te permita realmente a ter um negócio rodando. Então, por isso que a gente colocou essa questão de 30 mil reais mensais, para já trazer a perspectiva que eu quero trazer para vocês, que não é somente transformar o seu conhecimento em uma mentoria. Isso é muito fácil, isso eu faço com uma mentorada em um dia, 2 horas que eu sentar na sua frente, a gente sai com a sua metodologia e o seu produto pronto. Mas não é só isso, a gente precisa de uma estrutura, a gente precisa de um posicionamento interno e externo também, de processos que te permita o seu negócio rodar todos os meses. E eu quero saber de vocês, Silvânia, o que você faz? Me fala um pouquinho aqui, a Ana eu já conheço, mas eu quero entender, hoje você tem um negócio que já roda, que já fatura com constância, com recorrência, ou você ainda está travada nisso? Porque é muito mais do que só transformar o seu conhecimento em uma mentoria. Então a gente vai fazer uma live aqui um pouco mais profunda, tá? A gente vai fazer um exercício aqui, mas é importante que vocês estejam dentro da imersão para dar continuidade a essas lives. E se você ainda não assistiu, assista a live 1, que foi antes de ontem, a live 2, que foi ontem, e hoje, né, essa live
para complementar aí você entender o que você vai receber dentro da imersão Mentora 30K. Então a gente vai falar de posicionamento, de chamado, de você estar realmente dentro daquilo que Deus te chamou e você estruturar assim o seu conhecimento em uma mentoria, mas uma mentoria que seja escalável para você não continuar vendendo a sua hora. E, além disso, como você estruturar um negócio, para quê? Para você ter recorrência no seu faturamento. Eu quero saber se você acredita que ainda é possível você faturar 30 mil reais por mês esse ano. Sabe quanto dá isso? Dá aproximadamente 120 mil reais. E o que é melhor? Você praticamente estando sozinha, você continuando tendo tempo para sua família sem se esgotar e você não tendo que investir em tráfego, em gestão, em pessoas, equipes. É possível. É possível. Há mais do que você faz hoje se você já tem um negócio, se você já tem uma estrutura. Você pode acrescentar o que você já faz, 30 mil reais por mês. Precisando aí de uma dedicação, talvez de umas 4 horas por dia, 3 horas por dia, dependendo do que você já faz. Você pode pegar um tempo da sua agenda, por exemplo, uma parte da manhã, ou uma parte da tarde, ou uma parte da noite, ou 2 dias na semana, e você trazer isso para algo que vai agregar no seu faturamento, ou que isso realmente vai se transformar um dia. Eu tenho certeza que isso vai se transformar um dia, talvez na sua fonte de renda principal, porque você vai estar fluindo em algo que Deus te chamou, que é transformar a vida das pessoas, que é transbordar o seu conhecimento para outras pessoas. Mas eu sei que existem muitas confusões aí na mente de quem quer transformar o seu conhecimento em uma mentoria, que é a estrutura. Como que eu faço então? Eu tenho muito conhecimento, eu tenho muita bagagem. Me fala o que você faz, Silvânia, e você vai ter clareza aqui nesse momento. Eu quero até inserir um pouquinho da minha história, né? Eu sou formada em engenharia da produção, porque a Silvânia perguntou aqui, ó, como que isso é possível? Sem nunca ter feito nada parecido. Eu também comecei sem ter feito nada parecido. Sabe por quê? Eu sou formada em engenharia da produção, fiz pós-graduação em inteligência em negócio. Quando chegou 2020, eu estava já na CLT há uns 15 anos, trabalhando em áreas de produção, de supply chain, de suprimentos. E quando veio a pandemia, a gente precisou trabalhar de casa, né? E eu já tinha passado por um momento que quando meu filho nasceu, eu quase morri. Eu fui em busca do meu propósito. Eu falei, isso que eu tô vivendo não tá cabendo em mim, não é isso que eu quero pra minha vida. E quando veio a pandemia, eu falei que, olha só, tá vendo? Você é gestora comercial, então fica aqui, Silvânia. Então eu fui nessa parte também de CLT por quase 15 anos. Só que quando veio a pandemia, eu falei assim, nossa, eu quero trabalhar de casa. Eu quero continuar fazendo dinheiro, isso que eu tinha um salário de uns 3 mil reais. E eu quero trabalhar de casa, mas eu não tinha conhecimento nenhum do que eu vou fazer no digital. O que eu vou fazer? Eu não sei o que eu ia fazer no digital. Eu comecei a procurar, então, qual era o meu chamado, o meu propósito. Por isso que no início da live eu falei, se você está aqui, é porque você tem um chamado em transbordar na vida das pessoas. Tudo que eu queria era transbordar o que eu tinha de conhecimento. E eu comecei a me entender primeiro. Quem eu era? O que é o meu propósito de vida aqui na Terra? E eu descobri que o meu propósito era transformar a vida das pessoas através do conhecimento, trazendo conhecimento e estrutura para essa pessoa, para ela se tornar aquilo que Deus a chamou para ser. Só que não era só isso. Eu também pude, depois, na caminhada, agregar o meu conhecimento que eu tinha de gestão de negócios, de empreender, que eu também já tinha empreendido em outras coisas. Então eu juntei isso tudo para transformar isso em mentorias, onde a gente trabalha a mente, o posicionamento da mulher com segurança, sabendo vender. Eu não sabia vender, então eu desenvolvi também essa postura, a mudança da mente. Oi, Gi, seja bem-vinda. Fala aqui o que você faz, Gi, comenta pra gente te conhecer. Então, olha só, Silvânia e vocês que estão assistindo, eu fui unindo e vai colocando aí, é justamente essa ferramenta que eu quero trazer para vocês.
Como que eu comecei? Eu fui unindo tudo que eu sabia de gestão, de vendas, tudo que eu fui estudando sobre marketing, tudo que eu fui estudando sobre o ser humano, a mente humana, porque eu me formei em coach, eu fui me formando em gestão das emoções, inteligência emocional, fui me aperfeiçoando em análise corporal e comportamental, que entende também o comportamento do ser humano. E eu juntei isso tudo. Oi, Sheila, seja bem-vinda. Marília, que bom ter vocês aqui. O que vocês fazem? Coloca aqui nos comentários. Então, eu juntei isso tudo para quê? Aí é que vem o grande X da questão. Já gostou de vender, hoje não me atrai. O que acontece? Você se vende a todo momento. Você se vende a todo momento porque você vende uma ideia. Você vende até para o seu marido e para os seus filhos, porque você precisa o quê? Fazer. O que é a venda? É você fazer uma troca. Então você está se vendendo a todo tempo. Você está buscando aqui colocar o seu posicionamento, a sua ideia no mundo. E mostrar que aquilo é uma solução. Então pega essa chave, ó. Pega essa chave. Quando a gente fala em transformar conhecimento em 30 mil reais mensais, você não vende o conhecimento. Faz sentido ou é totalmente loucura isso que eu tô falando? O que é isso, Lud? Mas como que eu vou transformar o meu conhecimento em 30 mil reais e eu não vou vender meu conhecimento? É justamente isso. Por que você não vende o seu conhecimento? Porque eu vendo uma transformação, eu vendo uma solução. Exemplo, a Silvana está aqui. Ela tem muito conhecimento, porque ela tem 12 anos de gestão comercial. A Marília trabalha na Energisa. Ai, Marília, não estou conseguindo ver muito bem a sua foto, mas eu também trabalhei na Energisa. Eu também trabalhei na Energisa, não sei se você me conhece de lá. Trabalhei 3 anos. 3 anos. O que você faz lá, Marília? E, olha só, vamos pegar a Silvana aqui. Ela tem conhecimento em gestão comercial, provavelmente ela tem outros conhecimentos também de vida, ela passou superações. Eu não sei se ela é mãe, por exemplo, mas quando a gente se torna mãe, a gente aprende muito também, né? Ela tem experiências, superações que ela viveu, que ela se transformou, que ela se curou, que ela se desafiou, por exemplo, como a Marília, que tá trabalhando na Energisa e tá empreendendo com confeitaria. E eu também, quando eu estava trabalhando na CLT, eu trabalhei como fotógrafa, eu trabalhei dando aula de inglês, eu trabalhei vendendo joias. Eu também trabalhei no CSE, na área de suprimentos. Olha só, Deus de alguma forma nos conectou aqui, Marília. E o que acontece? Eu uni todo esse conhecimento e mais outros que eu fui adquirindo na minha jornada, né, com a parte do ser humano, com a parte de estar no digital. Eu não conseguia fazer live. Eu não tinha essa confiança que eu tenho hoje para fazer live. Eu era extremamente tímida. Mas Deus tinha um propósito na minha vida e tem um fogo, uma chama dentro do seu coração que te chama para você estar passando por essa live, para você estar transbordando o que você viveu na vida de outras pessoas. A sua vida aqui não é em vão, não é uma coisa que passei aqui e não deixei um legado. Não, você tem um legado para deixar, primeiro dentro da sua família, depois de todas as pessoas que se conectem a você. E isso queimava dentro do meu coração e eu não sabia transformar isso. O que eu faço? Então eu fui em busca de conhecimento, eu juntei isso tudo que eu tinha e comecei a vender o quê? Uma solução. A primeira mentoria que eu fiz era sobre desenvolvimento humano para empreendedoras. Porque quem aqui empreende, principalmente a Marília que está fazendo uma transição de carreira, a Fernanda que eu sei que também empreende, existe uma mudança de mente, de posicionamento que a gente precisa ter quando nós empreendemos. Então, minhas primeiras mentorias era isso. Era como você se preparar para essa transição e para empreender de uma forma segura.
Depois, eu comecei a criar as minhas mentorias e as pessoas começaram a me pedir ajuda. Lud, como que você criou sua mentoria? Lud, como que você está vendendo mentoria? Como que você está se posicionando no digital e está conseguindo atrair pessoas e fazer suas vendas? E aí eu falei, olha, eu vou criar então uma mentoria para isso. Então a minha segunda mentoria foi como você transforma o seu conhecimento e vende no digital. Era 4 passos simples e eu comecei a vender aquilo por R$ 997. Eu atendi mais de 50 mentoradas nesse formato. Tudo no individual. E aquilo começou a ficar muito sobrecarregado. Então, foi quando em 2023, que foi o grande boom do nosso negócio, né? A gente chegou a faturar R$300 mil ali em 2023, que foi quando eu comecei a trabalhar no formato cíclico. Então, a gente evoluiu, saiu do formato individual e foi para o formato cíclico, que é um formato que a gente atende tanto no individual quanto em grupo. Né? E a gente pode fazer vendas todos os dias de uma forma constante. Vocês vão aprender isso lá dentro da imersão, tá? E a gente começou a ter resultados maiores, né? E isso também eu trouxe para as minhas mentoradas. Tem muitas mentoradas minhas que fazem R$10 mil na primeira, segunda semana de mentoria, né? Outras que não tem nada, como a Silvânia falou ali, ó, não tenho nada, não sei nem por onde começar. Temos ali o case, por exemplo, da Juliana, que é médica fisioterapeuta, e ela criou a mentoria dela e já fez a primeira venda em 30 dias de mentoria. Né? Por quê? Porque eu passei por todo esse processo, eu criei a minha mentoria, eu criei junto com mais de 200 mentoradas as mentorias delas, e eu sei agora ainda, eu sei escalar o negócio. Né? Então, como se posicionar, como cobrar mais caro, eu saí de um ticket de 997 para 6 mil, de 6 mil para 12, de 12 para 30. Né? Então, eu sei ensinar isso também, como se posicionar, como ter uma percepção de valor maior, como fazer vendas todos os dias com recorrência. Então, tudo que eu transformo na minha vida, eu transbordo na vida das mentoradas e eu trago o quê? Uma solução para a vida dela. Eu não vendo mentoria para você, eu vendo uma solução. Tenho muito conhecimento, tenho muito experiência, eu sinto no meu coração uma chama de transbordar o que eu sei, mas não sei como fazer isso. Então é essa a solução que eu trago. E aí você que está aqui nessa live, você vai aprender a como transformar então o seu conhecimento em algo. Para você transformar em R$30 mil, você precisa transformar em uma solução. Entenderam? Pegaram? Vocês que estão aqui ao vivo, pegaram? Ficou claro? Gi, me fala o que você faz também. A Elaine é posicionamento estratégico. Adorei, muito bom. Faz sentido? Então, quando vocês virarem essa chave, vocês vão conseguir entender o que é empreender com mentorias e realmente transformar a vida das pessoas, porque está muito banalizada essa questão de vender mentoria e ficar rico no digital. A gente precisa voltar o nosso coração e o nosso olhar para as pessoas, para solucionar e ajudá-las realmente a alcançar o que elas desejam. E é isso que eu faço, e é isso que você precisa fazer. Se você quer vir para o digital, cumprir um propósito na sua vida, transformar o seu conhecimento em, no mínimo, R$30 mil mensais. O que você vai fazer agora? A gente vai começar uma ferramenta aqui e vamos terminar lá dentro da imersão, tá? Se você ainda não está inscrita, basta clicar no link da minha bio e se inscrever na imersão Mentora 30K, que vai ser amanhã e sexta, o dia inteiro, ao vivo, tem um valor simbólico de R$27. Se você quiser adquirir a gravação também e as ferramentas que vai te auxiliar a estruturar tudo isso de uma forma assim que, sinceramente, eu queria ter tido acesso a tudo isso quando eu comecei, né? Mas eu fui tendo acesso ao longo. Depois vai ficar gravada, Marília, pode assistir depois essa live, tá? Ferramentas que eu tive acesso ao longo desses 5 anos de digital e vocês vão ter acesso a um valor super simbólico, né? Ferramentas que eu investi mais de R$100 mil no meu negócio para poder ter acesso, e vocês vão ter acesso a um valor super simbólico e vai trazer fluidez, leveza para o seu processo, e você vai parar de ter que ficar quebrando a cabeça, tá? Eu já vou entregar mastigado para vocês. Então vamos fazer essa ferramenta aqui. O que você vai fazer? Primeiro, pega papel e caneta. Eu vou esperar vocês pegarem. O que você vai anotar? É um brainstorm. O que é brainstorm? É uma chuva de ideias para você começar a trazer clareza
de qual solução que você pode trazer para o mundo. Qual problema que você pode resolver no mundo e isso se transformar em um produto e isso se transformar em dinheiro. Porque o dinheiro nada mais é do que a troca. Eu te soluciono um problema e você me entrega o dinheiro. É só uma troca. Se eu não estou servindo, não estou sendo útil para o mundo, o dinheiro não vem, né? Então faça uma lista aí. Quais conhecimentos eu já adquiri ao longo da minha vida? Formações, especializações, né? O que eu tenho de conhecimento? E todos os conhecimentos, diplomas, tudo que você já teve. Porque às vezes hoje você acha que não, mas isso intrinsecamente pode trazer muito, né, para vocês. Por exemplo, eu sou formada em engenharia da produção, hoje eu trabalho com mentorias. O que isso vai me ajudar? A minha mente trabalha metodificando. Então, o fato de eu trabalhar com trazer você para estruturar o seu negócio, a minha mente ela tá toda estruturada nisso. Então, eu não vendo aqui um curso de engenharia de produção, mas o fato de eu conseguir estruturar um negócio, isso me faz com muito mais facilidade. Depois, quais foram as experiências que você já teve ao longo da sua vida de superação, de que você venceu, de que você superou no sentido de que você, de repente, igual eu era muito tímida e eu superei isso e hoje eu sou uma mulher segura e nisso nasceu a comunidade Mulheres Seguras de Si, porque eu transbordo na vida delas como se tornar uma mulher segura para vender, para se posicionar, para se comunicar, para a vida e para os negócios, entende? Então, o que você foi curado, o que você superou, o que você venceu na sua vida? Depois de fazer essa lista, depois você pode refazer e pensar melhor também. Você vai pensar assim: dentro disso tudo que eu tenho de conhecimento e experiência, qual o problema que eu posso resolver a partir desse conhecimento? A gente recebeu uma mentorada esses dias, que é a Elaine, e ela tinha muitos diplomas. Era de coloração pessoal, era de imagem, estilo, de fotografia, vários diplomas. E isso estava lá na biografia dela. Fotógrafa, maquiadora, consultora de imagem e um monte de coisa, colorometria, papapá. Eu falei, tá, mas ninguém vai comprar isso. Qual é a solução que você traz a partir desse monte de diploma que você tem? Aí nós chegamos à conclusão, ao posicionamento dela e à mentoria dela, que é: eu posiciono você através do capital não verbal e você passa a ser uma empresária valorizada. Então, se hoje eu não estou sendo valorizada pelo meu trabalho, através dos seus conhecimentos você consegue fazer uma mulher ser valorizada no trabalho, no empreendimento, cobrar mais caro, se posicionar para isso, transmitir esse valor. Então a gente chegou o quê? A uma solução que ela leva para as mulheres através dos seus diplomas. Entende? Então é isso que você tem que entender hoje. Qual solução, qual problema que eu resolvo a partir do que eu já vivi e do que eu tenho de conhecimento? Conseguem chegar? E tá tudo bem se hoje não chega, tá? Faz sentido, Elaine? É a Elaine que tá aqui? A Elaine mesmo lá, ó. Eu tô aqui. O que é essa Elaine? Gente do céu, eu tô meio cegueta, né? Já até colocou posicionamento estratégico, capital. Isso aí, Elaine. É a Elaine que tá aqui, gente. Segue ela, quem tá. Né, Elaine? Fala aí que eu tô falando verdade, gente. Eu não falo mentira, não. A gente mostra os cases de verdade. E eu tô falando da Elaine e ela tá aqui. Não é, Elaine? Então, trouxemos todos os seus conhecimentos, mas a partir, né? Qual solução que eu vou trazer. Depois, o que vocês vão pensar? De quem é esse problema? Porque, novamente, né, o que eu falei lá no início, as pessoas estão olhando muito para o financeiro, mas a gente tem que olhar para as pessoas. Quem são essas pessoas que passam por esse problema? Por quê? Porque é a partir disso que a gente vai produzir conteúdo, a partir disso que a gente vai voltar a nossa comunicação, né? A partir disso que eu vou atrair mais pessoas para vender a minha solução,
a minha mentoria, a minha consultoria, o meu processo de acompanhamento, o meu programa de aceleração. Entende? Tá fazendo sentido aí? Tá reforçando, Elaine, o que a gente já tinha conversado? E para você, Silvânia, tá fazendo sentido? Para Silvânia que está começando, talvez fique um pouco confuso, mas é esse processo. Depois, a gente vai criar lá dentro da imersão o passo a passo, que é o que? Uma metodologia, tá? Então, primeiro, quais são os conhecimentos, o que eu resolvo com esses conhecimentos, de quem é esse problema que eu resolvo, para a gente fazer uma análise dessa persona, e depois, qual é o passo a passo para resolver esse problema. Por quê? Para a gente transformar isso em dinheiro, né, a gente precisa transformar num produto para ser vendido. E esse produto, ele é uma mentoria, uma consultoria, um programa de acompanhamento. E esse programa, ele não pode ser perdido. Ele tem que ter um passo a passo para isso. Para quando a pessoa sentar na sua frente, você saber como conduzi-la até o momento que ela se encontra, até onde ela quer chegar. E esse é o melhor produto para começar no digital. Por quê? Porque você não precisa investir tanto para que ele rode. Com o que você tem hoje, você já consegue instruir. A gente só vai precisar de quê? De criar esse passo a passo e trazer uma estrutura para esse produto. Né? O que você faz quando ela chega, para que a sua mentorada também tenha resultado, né? Então, esse é um outro problema que eu sei que é confuso para quem está começando, que a gente resolve, que é trazer a metodologia e a forma com que você vai entregar. A Elaine também está começando a vender já suas mentorias, né, Elaine? E a gente teve o primeiro encontro semana passada. Então, isso já tem que estar, né, tudo estruturado e a gente vai começar. Oi, Camila! Seja bem-vinda. E estruturar esse passo a passo, porque além de ser bom para você, porque você tem um caminho a seguir, você não pode ficar perdida nesse caminho. É bom para você ter autoridade, porque quem tem segurança do caminho que precisa ser feito para alcançar uma solução, isso traz autoridade, traz confiança de que se a gente fizer uma troca e você me pagar e eu te entregar essa solução, eu sei que você vai conseguir fazer. Entende? Então, a metodologia traz autoridade e segurança para mim e para quem é mentorado. Porque eu sei que se eu seguir esse passo a passo, eu vou conseguir chegar até o ponto final. Até a solução que você está me guiando. Então, por isso que lá no meu início eu vendi mais de 50 mentorias no individual. Eu só parei porque realmente é insustentável ficar só no individual. Hoje a gente tem mentoradas, mas é no cíclico. Por quê? Porque eu tinha o passo a passo, e tenho até hoje, né? A gente foi só melhorando, o passo a passo para ela transformar o seu conhecimento em um negócio de mentoria, se posicionar e vender. Passo a passo, claro. E eu até entrego isso para as minhas mentoradas, para elas verem, né, como que eu fiz no início, eu tenho tudo gravado, eu tenho os meus materiais antigos. Para quê? Para elas verem como que eu fiz no início, modelar e começar também a vender as suas mentorias, porque você não vai começar igual eu agora, já vendendo uma mentoria toda estruturada, cheia de coisa na plataforma e já é cíclica e já tem um monte de mentorada. Não, existe um começo, onde você vai vender a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, né? Eu falo que nem precisa ser doido igual eu que vendi 50 no individual, você pode vender 5, 10 no individual e já ir para a cíclica. Né? Porque eu tô aqui justamente para encurtar seu caminho. Você não precisa sofrer todos os 5 anos que eu sofri. Não. Eu tô aqui justamente para trazer você para ter resultado mais rápido do que eu tive. Entende? E aí depois é o quê? Depois de criar a metodologia, é estruturar o produto, que a gente também vai estruturar dentro da imersão. Então você já pega isso que você anotou aqui dentro da live e já vai para a imersão amanhã com isso anotado, porque isso já vai te trazer clareza para quando a gente for estruturar a sua mentoria e a sua esteira de produtos lá dentro da imersão, você já tem isso pronto, tá? Então, por isso que serve as lives de esquenta, para você já ir se preparando para nossa imersão, que é amanhã e sexta. E depois disso, simples,
temos a metodologia, temos o produto. A gente vai precificar esse produto, por exemplo, o que é muito bom também de ter uma mentoria, ela é muito mais valorizada do que você ter um curso. Ou você ter uma consultoria, ela é muito mais valorizada do que você ter um curso, ou um pack, ou um produtinho, um e-book. Isso não tem valor, né? O valor é proporcional à entrega. Então vai ser 100, 200, 300 reais. Para você chegar a 30 mil vendendo um produto de 300 reais, você tem que vender 100. Olha o trabalho que você tem. Se você tiver um produto de 3 mil, você tem que vender 10 só. Se você tiver um produto de 6 mil, você tem que vender 5 só. Entende? Então é muito mais. Não é que nem é até mais fácil você vender um produto de 6 mil do que um de 300, gente. Primeiro que você seleciona as pessoas que você vai atender. Não é para qualquer um, é posicionamento. E a gente cria, e vamos criar dentro da imersão, tá? Um plano prático, porque aqui a gente trabalha com simplicidade, praticidade, modelos enxutos, nada de muitos passos, são poucos passos para você atingir um objetivo. Eu sou assim, quem é minha mentorada aí sabe, a Letícia que entrou agora, a Elaine, não sei se ela tá aí ainda, mas comigo é muito assim, tem que ser um passo a passo claro, simples para você conseguir executar. Porque se a gente trouxer muita complexidade, o seu cérebro não chega lá. E aí você trava antes de começar. Então eu sempre trabalho assim, eu passo um passo a passo, você executa, tem resultado, aí eu passo um outro passo a passo, aí executa, tem resultado, aí a gente vai subir na escadinha, tá? Então a imersão vai ser o primeiro passo para você estruturar. Se você já tem uma mentoria, a gente trazer ela num formato mais fluido para você e mais escalável. E se você ainda não faz vendas todos os dias, a gente trazer esse passo a passo para você fazer as vendas com mais constância e trazer um ticket mais elevado. Aí você vai entender como que você vai estruturar isso num ticket de 5, 6 mil reais, tá? Para você com 5 vendas, 6 vendas no mês, você já está fazendo 30 mil reais. E aí, preparadas para fazer 30 mil reais por mês, setembro, outubro, novembro, dezembro, fechar o ano com 120 mil reais de faturamento, alcançando aí, vamos colocar 5 vidas por mês, 5, 10, 15, 20 vidas sendo transformadas através da sua? Estão preparadas? Então vem para a imersão, vamos começar a desenhar isso lá dentro, vamos ter esse plano para você executar. E é claro, se você quiser seguir comigo, tendo eu junto com você nessa jornada, a gente vai ter uma possibilidade de você caminhar junto comigo dentro da nossa ambiência nos próximos meses e a gente está construindo isso juntas, né? Porque todas as minhas mentoradas sabem que a gente seleciona e realmente eu preciso me conectar com o seu negócio para saber se faz sentido para a gente caminhar juntas. Porque se não fizer, não vale a pena nem para mim nem para você, né? Você precisa se conectar comigo, eu me conectar com você para saber se a gente vai caminhar juntas ou não, tá bom? Deixa eu ver quem tá aqui ainda. Elaine, Mila e a Camila que chegou no finalzinho. Camila, quero conversar com você, sei que você veio da Alice e eu vejo muito potencial no seu trabalho, mulher. Vamos juntas. Riquezas, essa foi a nossa última live. Espero vocês amanhã para nossa imersão. Vamos começar 9:09, que eu coloquei, adoro números iguais. A gente vai começar amanhã 9:09. Vamos ter uma pausa para o almoço, né? Por volta de 11:30 ali. Voltamos 1:30 e vamos até umas 4:30, 5 horas da tarde, tá? Então vai dar mais de 8 horas de imersão. A gente vai fazer isso tudo com prática, vai ter workbook. Tô pensando se eu vou liberar o workbook para quem tá lá no grupo. Acredito que eu vou liberar, tá? Para quem tá lá no grupo, eu vou liberar o workbook. Só as ferramentas, que aí quem quiser as ferramentas e a gravação vai ter um investimento simbólico demais para ter acesso à gravação, tá? E as ferramentas que a gente vai passar lá no dia. Quem é mentorada já ganhou, né? A imersão, as ferramentas, a gravação. Tá bom, riquezas? Se vocês tiverem qualquer dúvida,
pode me mandar no direct, eu mesmo atendo e a gente vai fazendo essa troca rica, tá bom? Tenha um excelente dia, que Deus abençoe vocês, abençoe a sua voz, o seu trabalho, e que vocês possam impactar cada dia mais vidas. Fiquem com Deus. Um beijo.